Olá, tudo bom? Fala aqui o professor Dr. Rodrigo Cavazzini. E no vídeo de hoje, conversaremos um pouco sobre a gestão de riscos, tá? A gente está entrando nesse momento no conteúdo específico de gestão de riscos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e também conversar sobre a gestão de riscos em passos, conforme a gente já pode ver aqui nessa figura, tá? Mas dando, então, sequência aqui na apresentação, destaco, tá? O modelo de gestão de riscos que a gente vai utilizar na nossa disciplina é este que está aqui apresentado por essa figura, que é uma proposta de gestão de riscos em passos. O primeiro passo, que é a contextualização, e depois segue para um processo avaliativo, que é composto pelos passos identificação, análise dos riscos e avaliação. Chegando no quinto passo, que é o tratamento, tá? Na aula de hoje, nas próximas semanas, a gente vai estar discutindo, pensando e construindo uma proposta de gestão de riscos para o esporte que vocês curtem, focada nesse processo. Mas vamos lá, então. Uns pontos para a gente começar a pensar aqui de maneira colaborativa, através do vídeo, através das aulas, através de todo o estudo que a gente está realizando. Mas sim, quando a gente conversa sobre a prática de esportes, a gente tem que ter clareza que praticar um esporte significa, sim, exposição dos indivíduos a riscos. E aqui a gente pode pensar os praticantes, os profissionais, professores envolvidos. Pode ser no ambiente de esporte coletivo, pode ser no ambiente numa escola de dança. E, claro, pensar bastante também, pessoal, que é um dos focos nosso de atenção, o ambiente de academias, a área fitness. E sim, pensamos em esporte, existe essa exposição a riscos. E aqui um ponto que já tratamos em aula e retorno agora nesse momento, para pensarmos. O conceito utilizado na disciplina para o termo risco, como sendo o efeito da incerteza nos objetivos, que é um conceito que consta lá na ISO 31000 de 2018. Importante aqui. Quando a gente fala em efeito, galera, desvio em relação ao que se espera, podendo ser uma oportunidade ou uma ameaça. Importante pensar. Esse efeito pode ser positivo, negativo ou os dois. Por exemplo, o risco ele pode ter esse caráter de efeito positivo quando a gente pensa em risco subjetivo, aquele que é imaginário, que uma criança enfrenta quando, por exemplo, ela está buscando escalar uma árvore. Conseguiu subir um galho a mais num dia. Isso tem a ver muito com possíveis ganhos de autoestima, autorealização, autoconfiança. Mas sim, claro, também pode ter um efeito negativo, como está aqui marcado a questão do acidente. Como eu falei antes, aspectos positivos, pegando o exemplo da criança, que pode ampliar o interesse dessa criança, também pode estar trazendo a questão do autodesenvolvimento dela. E pode ter os dois, interesse pelas práticas e a maior chance de acidentes. Tá? Efeito, enquanto pensarmos o contexto, o conceito de riscos. E já o objetivo, para a gente pensar um pouquinho mais, tá? O objetivo, ele pode ter diferentes aspectos e categorias. E eles podem ser aplicados em diferentes níveis. Destaco que nós já conversamos em aula. Quando a gente pensa em aspectos e categorias, podem existir objetivos pessoais, por exemplo, um professor, um aluno, econômicos. Isso pode ser relacionado a uma academia, escola, ambientais, tá? Enquanto benefícios ao planeta como um todo, culturais, sociais. E mais, quando a gente vai pensar a aplicabilidade em níveis, a gente pode pensar os objetivos de um professor, de um aluno, dos familiares dos professores, alunos, dos clubes, centros de treinamento, escolas, academias. Também a gente pode pensar os objetivos da área pública, tá? Sim, objetivo a gente pode organizar enquanto aspectos, categorias e também níveis. A partir desse ponto bem simples, para a gente destacar mais um aspecto que já estudamos ao tratarmos dos aspectos introdutórios dos riscos. Sempre que a gente fala em riscos, a gente tem que pensar em termos de consequências e probabilidades. Tá? E aqui a gente tem uma matriz, já tratada em aula e vai ser em seguida mais estudada também. Matriz é essa que busca trazer uma relação entre consequências
e uma relação com probabilidades, como está aqui, galera. E aqui a gente pode pensar, nesse canto aqui, consequências e probabilidades menores, e aqui consequências e probabilidades maiores, tá? Sempre que a gente fala em termos de risco, a gente tem que pensar consequência, pequena ou grande, e probabilidades, pequenas ou grandes. Ainda se a gente seguir nessa ideia, a gente pode pegar aqui, por exemplo, e esse exemplo é ótimo para a gente pensar, a incidência de raios e o efeito que um raio pode causar, tá? O exemplo numa praia, durante um temporal, como já discutimos em aula. Aqui nesse link, se vocês jogarem, vocês vão ter acesso específico à National Weather Service, que é o NOAA norte-americano, que é uma instituição pública que trata muito bem também dessas questões educacionais, tratando do risco, aqui nessa página especial, tratando enquanto risco de incidência de raios. E se a gente for olhar aqui em especial, como está destacado aqui nessa figura, quando tem um trovão, a gente vai indoors, como se fala. Rolou um trovão, vou para dentro de casa. E aqui eles têm um levantamento bem simples, mas que já permite a gente pensar um pouco isso. As fatalidades lá nos Estados Unidos, que são tratadas e analisadas estatisticamente, elas nos jogam para uma baita chance, enquanto uma partida de futebol, e depois de golfe, corrida, beisebol, o futebol deles, o futebol norte-americano e outros. No contexto deles, jogar futebol é o ambiente que tem maior propensão, que tem a maior relação com o número de fatalidades ligadas à incidência de raios. Ponto muito sério, que, de novo, estamos falando de risco, a gente sempre tem que pensar consequência e probabilidade. Risco é um baita problema? Sim, quando há incidência de raios é um baita problema. Porém, esse problema existe quando as condições meteorológicas são propícias a. A gente fica na praia em relação à incidência de raios de maneira muito segura num dia de céu azul. Já quando vai ter um temporal, isso muda. Sim, toda vez que a gente fala em risco, é legal a gente pensar em consequências e também probabilidades. Ainda, como já tratamos, toda vez que estamos tratando da gestão de riscos, é legal a gente pensar em quanto incidentes, acidentes e quase perdas. Probleminhas, problemões, tudo para ser um problema, mas acabou não sendo. Tá? E se a gente segue nessa nossa conversa, ok. O que a gente pode fazer? Existem riscos na prática de esportes. A população gosta demais de esportes. A prática de esportes tem várias potencialidades. A prática de esportes é a área principal de trabalho, é a nossa área de trabalho. Enquanto educação física, assumimos que existem esses riscos, que os quais podem se relacionar a incidentes e quase perdas. E aí, o que a gente faz em relação a isso? Cabe destacar: omitir a presença de riscos, desconsiderar a presença de riscos, ter boas intenções, contar com a sorte, não praticar esportes. Galera, se a gente for pensar isso, omitir a presença de riscos é algo antiético, inclusive pode ser considerado como ilegal. Desconsiderar da mesma maneira. Intencionalidade é importante, sim. Contudo, a intencionalidade ela faz parte, não é o ponto essencial. Contar com a sorte, claro, a gente sempre conta com a sorte. Apenas sorte é suficiente? Jamais. Não praticar esportes. Destaco aqui. Se a gente não está praticando esportes, a gente não está tendo acesso aos benefícios dessas práticas. Não é por aí, a gente pode ter mais. De novo, tá, pessoal? Para a gente, então, pensar em relação ao que fazer. A exposição a riscos e a possibilidade de ocorrência de acidentes quase perdas, ela não deve simplesmente impedir a prática. A gente sabe, eu estava antes falando, a gente já conversou, a gente já viu isso e nós sabemos, a gente já tratou isso várias vezes no semestre. Praticar esportes pode ser bom para o indivíduo, para a sociedade, para o bolso e para questões ambientais, inclusive. Agora, tem que ter clareza aqui, que o que a gente precisa realizar
que tem que fazer, galera, é desenvolver e aplicar processos de gestão de riscos. Tá? É isso que a gente tem que fazer. E quando falo em processos de gestão de riscos, sim, a exposição a riscos durante a prática de esportes, ela gera demanda por processos estruturados de gestão, os quais ultrapassem a intencionalidade de realizar atividades que eu posso considerar seguras, tá? E ainda, a gestão de riscos, ela faz parte de iniciativas realizadas por instituições de prestígio na área dos esportes. Isso desde o final do século passado. Tá? No contexto nacional, isso também está caminhando, também está se ampliando, mas é um pouco mais recente, não tão expressivo como a gente pode observar no contexto de, vou colocar, de países na Europa, América do Norte e Oceania. Estou falando nesse sentido, olha só, aqui a gente tem algo em relação à FIFA. Se a gente clicar aqui, a gente vem para cá, ó. É um artigo, galera, de 2011 ainda, e como está aqui, ó, gestão de risco, a abordagem da FIFA para proteger a saúde dos jogadores de futebol. É um artigo de 11 anos atrás, muito bem elaborado, que trata da forma, discute a forma que a FIFA desenvolve propostas de gestão de riscos focadas no futebol. Além de futebol, se a gente for aqui embaixo, a gente vai encontrar um material específico da vela, a Confederação Internacional de Vela, a ISAF. Ela tem, nesse material, inclusive, como dá para ver aqui, um capítulo inteiro tratando do tema gestão de riscos, galera. Mas vai além. A gente pode pensar futebol, pensar vela, esportes olímpicos. Se a gente for dar uma olhada para o mundo da aventura, a Queensland Outdoor Recreation Federation, lá na Austrália, pô, eles têm uma página inteira dedicada a esportes, aventura, natureza. Como pensar a gestão de riscos nesse universo. Tá? E aqui vocês vão encontrar uma quantidade muito interessante de materiais, de links, enquanto diferentes práticas que acabam sendo desenvolvidas em ambientes ao ar livre. Se a gente volta para cá e olhando para mais um esporte olímpico, no caso aqui a canoagem. Se a gente for clicar aqui, galera, e a gente está olhando aqui para a British Canoeing, que é a Confederação Britânica de Canoagem, ela é modelo para diversas confederações, inclusive a nossa brasileira, no que se refere à canoagem. E aqui o que eles têm é um curso específico para gestão de riscos voltado à canoagem, um curso online, galera. E se seguir aqui nesse exemplo, a gente está olhando para centros fitness e academias. Isso lá na Austrália, galera. E o que tem aqui? Uma abordagem inteira para gerir riscos no contexto de academias e centros fitness. Uma discussão, links, muita informação, a ideia de como fazer isso, implementar e tudo mais. Sim, a gente pode pegar ainda lá na Austrália e olhar aqui no que se refere a excursões, aquela ideia de passeio de uma atividade de campo realizada no contexto de escolas. Não vamos deixar de lado, de modo algum, o contexto da licenciatura para a educação física. E aqui tem, galera, todo um planejamento de gestão de riscos para esse tipo de atividade. Tá? Vocês podem depois acessar isso com calma, clicando nos links, mas eu destaco, quando a gente fala em gestão de riscos no contexto do esporte, nós temos instituições de referência no mundo inteiro, tratando de diferentes contextos, diferentes populações, diferentes práticas esportivas, e tratando através da perspectiva da gestão de riscos. Não simplesmente falando em regrinhas de segurança, mas tratando dos processos de gestão. E se eu estou falando gestão, o que significa isso? Bora lá, bem direto, tá? Dixie Gray, uma obra de 2012, eles relatam que as primeiras iniciativas estruturadas de gestão de riscos, elas foram desenvolvidas por empresas seguradoras a partir de 1930. E os estudos sobre a gestão de riscos, eles iniciaram após a Segunda Guerra Mundial, em especial nas áreas da economia e gestão de finanças, tá? Mas, no contexto dos esportes, a gestão de riscos começou a ser utilizada e estudada a partir da década de 1980, tá? Em especial por instituições da área de atividades ao ar livre e aventura. Tá? E aqui a gente pode pegar essa ideia. Em 1980,
o universo da aventura começou a utilizar e estudar mais a gestão de riscos. E a partir dos anos 2000, os diferentes contextos, os demais contextos esportivos. Enquanto países em que isso está muito desenvolvido, a gente tem Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Japão, por exemplo. Aqui a gente tem obras de referência que tratam desse tema. Tá? Essa aqui, do professor Bob Barton, é um trabalho muito interessante. E também o trabalho da Catherine North, está aqui ao lado, é um outro que também traz um olhar muito detalhado a essa questão de gestão de riscos no mundo dos esportes. E se a gente fala gestão de riscos, a ISO 31000 de 2018 traz o seguinte conceito. São atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Galera, não é uma listagem isolada. E mais quando a gente usa o termo organização, aqui a gente pode estar tratando num nível institucional, uma academia, uma escola, um clube, universidade, e pessoal. Eu trabalhando como personal. E para o nosso semestre, a gente vai utilizar um processo, uma proposta, aliás, de gestão de riscos em passos. Tá? Ela se baseia no que nós temos nas normas técnicas de 2018, também no que está na obra de Kaufman Moistic de 2013 e também Dixon Gray de 2012. Tá? A gente está utilizando aqui um dos processos mais atuais e possui as melhores avaliações, tá? Para se pensar a gestão de riscos. Se baseia fortemente na ISO 31000 de 2018. E quando eu falo em 5 passos, galera, o primeiro é a contextualização, o segundo é a identificação, o terceiro a análise dos riscos, o quarto é a avaliação e o quinto é o tratamento dos riscos. Essa ideia de passos, do mais simples para o mais complexo. Eu contextualizo para lá no final tratar dos riscos. E aqui destaco uma falha clássica de quando se busca ter uma aula segura, quando se tem a intenção, porém não se possui as competências para se fazer isso. Uma falha recorrente é aquela ideia de tratar de um problema sem pensar em relação ou sobre esse problema. E ir direto para o último passo. Aquela ideia, andar de bicicleta, eu vou botar um capacete, está tudo resolvido. Atividade náutica, vai usar um colete, está tudo resolvido. Um evento envolvendo futebol com mais de 400 pessoas, vai ter uma ambulância, vão ter socorristas e está tudo resolvido. Ir para a última etapa significa estar queimando etapas e significa que, de fato, a gestão de riscos ela vai ser pouco efetiva. Além desses 5 passos, a gente tem 3 etapas complementares. A primeira é a comunicação, a segunda é o registro e relato, e a terceira é o monitoramento e a revisão. Um ponto para a gente pensar aqui. A continuidade. Uma falha, inclusive, de quem monta processos de gestão de risco, é não considerar que a gestão de riscos ela é algo que está acontecendo de maneira contínua. Não é um processo linear, não é algo estático, não está parado, não é um documento que eu faço e jogo numa gaveta, ou um PDF que eu deixo jogado no meu Google Drive. É algo que eu preciso estar constantemente avaliando, monitorando, revisando. Eu preciso fazer relatos, registros. Eu preciso ter boas competências de comunicação. E claro, pessoal, esse é um ponto para a gente pensar. Mesmo o processo de gestão de riscos mais efetivo, ele não impede, ele reduz a probabilidade da ocorrência de acidentes e incidentes. Tá? E se algo sai errado para a gente pensar, sim, a eficiência na gestão de riscos ela tem que ser priorizada. Contudo, as estratégias para redução da exposição a riscos, elas nunca vão eliminar todas as probabilidades de acidentes. Os riscos eles podem ser gerenciados, mas eles não podem ser completamente controlados ou eliminados. Já tratamos disso em mais de um momento no semestre. Reforço agora, se a gente for pensar a prática de skate.
Aqui um baita exemplo que essa imagem nos traz muito bem para pensar. Ainda, de maneira complementar, devem ser elaborados planos de resposta para tratar de situações geradas durante ou após a ocorrência de incidentes ou acidentes do tipo, galera, olha só, ligar para SAMU, do tipo kit de primeiros socorros, do tipo contar com uma equipe de socorristas, do tipo uma baita situação de resgate, inclusive tem que estar utilizando um helicóptero para sair do mar inóspito. Sim, quando a gente fala em gestão de riscos, a gente busca evitar a ocorrência de incidentes e acidentes, mas mesmo com a proposta, o melhor estruturada que eu puder, ou que eu tiver condições de estar desenvolvendo, mesmo assim eu tenho que considerar que todos os sistemas de segurança eles são ou podem ser falhos. Em algum momento eles poderão falhar. E aí vem essa necessidade de ter planos de resposta. Olha só, se a gente está falando em processo de gestão de riscos, a gente falou em 5 passos, depois eu falei em etapas complementares, e eu falei se algo der errado. Bom, as nossas próximas aulas, a gente vai, aula a aula, caminhar e tratar desses 5 passos, depois pensar essas etapas complementares e depois também pensar um pouquinho sobre e se der errado, o que a gente faz. Mas hoje a gente começa tratando os 2 primeiros passos, a contextualização e a identificação dos riscos. O que é isso? Vamos lá. Quando falo contextualização, aqui a gente busca considerar fatores e características organizacionais. As políticas de aceitação de riscos, os meus alunos aceitam estar expostos a riscos, sim ou não? A minha instituição, escola, academia, aceita que os alunos estejam expostos a riscos? Quais são os objetivos existentes? Saúde, treinamento, turismo, recreação. E também pensar contexto, interno e externo. Como é que é a situação real dentro da minha academia? Os meus colegas de trabalho, como é que é a limpeza, como é que é a condição dos equipamentos? E mais, pensar contexto externo. Se eu vou sair com os meus alunos para fazer uma atividade de corrida lá na Redenção, lá no Marinha, eu saio da academia para fazer isso. Como é que é esse contexto externo? Afinal, como já tratamos o semestre, é bem diferente eu realizar uma atividade de corrida no Marinha no turno da manhã, se a gente for pensar, fazer isso no turno da noite. Tá? Aqui o que a gente quer é levantar informações sobre as atividades propostas, se existem protocolos, normas ou leis relacionadas, características dos envolvidos, o período de realização, as características dos locais e o que a gente tem de recursos. E se a gente for pensar no primeiro passo e tentar deixar ele um pouco mais simples, a gente tem aqui um conjunto de questões que precisam ser respondidas. Sim, a gente elabora o primeiro passo buscando e respondendo a essas 8 questões. Que atividades? As razões que levaram à realização das atividades? Quais são os critérios de aceitação? Como eu falei antes, a galera aceita estar exposta a riscos? De que maneira? O quanto? Quem é que vai estar envolvido na realização das atividades? Os lugares que vão ser utilizados? Quando as atividades serão feitas? De que forma? É bem diferente eu puxar ferro numa academia e eu participar de uma aula em que tem um profissional que prepara um treino e me acompanha durante a execução dos movimentos. E, claro, que recursos estarão disponíveis para a realização das atividades. O primeiro contexto, ele busca responder a esses 8 questionamentos. E aqui já destaco, o quão mais a gente for preciso nas respostas, ou quão essas respostas forem mais detalhadas, mais eficiente vai ser o processo de gestão. Passo 1, olha para isso. E o passo 2, aqui o que a gente quer, literalmente como a gente está falando, identificar riscos, encontrar e descrever os riscos, além de listar suas possíveis causas, tá? Aqui a gente pode pensar o uso de questionários, entrevistas, observar o campo, observar a prática, estudar um caso que já aconteceu, analisar as práticas, galera.
fazer um debate, um brainstorm, pegar eu e a minha galera de trabalho e debater quais são os possíveis riscos naquela prática esportiva. Tá? E no segundo passo, são duas questões que precisam ser respondidas. Quais são os riscos existentes e quais são suas prováveis causas, galera? E aqui a ideia é ter uma baita de uma listagem. Quanto mais completa, melhor, mais eficiente vai ser todo o processo de gestão. E ainda, para cada risco, tentar já trazer uma descrição das possíveis ou prováveis causas. Passo 1, passo 2. É assim que a gente inicia o desenvolvimento de um processo de gestão de riscos. Contextualizando, afinal, cada contexto é uma realidade, é uma situação diferente do outro. E o passo 2, os riscos identificados para esse contexto. No modo geral, galera, fechando essa apresentação, sim, como já tratamos no semestre, existem riscos na prática de esportes. É importante aqui a gente ter uma compreensão de aspectos conceituais da própria gestão de riscos. No semestre estaremos utilizando uma proposta de gestão de riscos em passos, como vimos, são 5 passos, etapas complementares, mais planos de resposta. Esses passos, etapas complementares e planos de resposta serão tratados nas próximas aulas, sendo que hoje observamos os primeiros passos, o 1 e o 2, a contextualização e também a identificação dos riscos. A ideia desse vídeo era tratar disso. Agradeço a atenção. Desejo a todos um baita semestre. Valeu, galera. Até a próxima.